Pessoal, dando continuidade ao nosso evento, a nossa próxima palestrante, que vai discutir o tema das referências, é Camila Mendes. Ela é enfermeira pela Universidade Federal de Campina Grande, especialista em saúde coletiva pela Universidade do Pernambuco, membro do grupo de pesquisa, gestão e educação em saúde e enfermagem, na perspectiva colaborativa interprofissional da USP, integrante da comissão organizadora de colóquios da pós-graduação da EE-USP e membro da comissão organizadora das redes sociais da PPGN EE-USP. Camila? Muito obrigada, Nicole, obrigada, Mari, pelo convite, né? Obrigada às Três Ligas por confiarem a mim essa missão de trazer um pouquinho no curso de vocês, para contribuir com o curso de vocês, falando sobre referências. Eu vou começar aqui a apresentação já para deixar no ponto. E eu queria agradecer também ao professor Diego, né, por ter explanado de forma tão magnífica sobre discussão. Esclareceu muitas dúvidas, até mesmo que eu tinha aqui que eu estava precisando para elaborar um artigo científico no momento que eu estou fazendo. Então, muito obrigada também, professor Diego. E, gente, eu quero trazer aqui para vocês hoje, né, compartilhar com vocês algumas dicas de referências, tá? Que eu tive ao longo da minha graduação, ao longo da minha residência, né, no meu mestrado e agora no doutorado, dicas sobre organização dessas referências, né? Eu não quero falar aqui especificamente sobre como elaborar referência, né, sobre norma BNT, sobre norma Vancouver, APA, Harvard, enfim, porque eu acho que isso já está muito bem colocado aí, você pesquisando no Google rapidamente, você encontra vários manuais, né, várias referências institucionais educacionais que ensinam muito bem, até vídeos no YouTube, né, que ensinam muito bem sobre como elaborar referências, que é uma forma bem técnica, mas experiência, né, e dicas assim, eu acho que sempre acrescenta muito mais, né, de alguém que vivenciou, né, um processo longo da academia e foi compilando, né, e aprendendo com os erros e juntou tudo aqui e vai apresentar aqui para vocês, tá? A fim de facilitar um pouquinho mais a caminhada de vocês e não estressar tanto no final, tá, gente? Então, o meu foco aqui é esse. Mas, no final, fiquem à vontade para vocês esclarecer dúvidas sobre o que vocês quiserem a respeito de referências que eu não tenha abarcado aqui hoje. Então, gente, só para contextualizar um pouco, né, só para a gente situar um pouco, quando a gente está na construção de artigos científicos, de monografias, né, vai planejar a construção de uma monografia, se alguém tiver aí fazendo o seu TCC, nas especializações, mestrado, em doutorado, nas dissertações, nas teses, sempre acontece esse efeito, né, da gente tá lendo tanto sobre um tema, tá lendo tanto sobre um assunto, pesquisando tanto sobre o assunto, que no final, quando a gente vê, a gente já leu sobre tanta coisa, mas quando vai compilar tudo, principalmente na construção de um artigo científico, a gente não acha mais aquelas referências que a gente leu, né, a gente sabe as ideias que tem, mas não sabe quais referências colocar, ou não encontra mais aquela referência que era perfeita para aquele parágrafo, né, que você está tendo ali no seu resultado para a sua discussão. Então, para evitar toda essa complicação, né, para que a gente não chegue a esse momento, né, de desespero, de desorganização geral mesmo, sobre os tantos artigos, livros que a gente pega e consegue ler sobre a nossa temática, o ideal é que a gente arrume uma forma de organização dessas nossas referências para a nossa utilização, né? E eu gosto de dizer que essa organização é muito pessoal de cada um, sabe? Eu posso vir aqui e falar para vocês como eu faço, mas só na prática vocês vão adaptando e vocês vão vendo o que funciona melhor para vocês, né? O que dá certo para mim às vezes não dá certo para você aí. Mas é começando essa organização das referências, né, que a gente consegue avançar nesse sentido e conseguir ter um repertório, né, de referências onde a gente não se sinta perdido, né? Onde a gente saiba realmente onde cada coisa está, onde cada ideia está, onde aquele insight que você teve algum momento, né, para você escrever no seu artigo, no seu TCC, onde essas informações estão exatamente, né, para a gente não ficar desesperado. Então, aqui, é claro, eu trouxe uma foto, né, só ilustrativa de papéis, mas hoje em dia a gente sabe que a maioria das referências que a gente trabalha são em PDF,
né? Tanto aqui por computador, muitas pessoas têm o Kindle, né? Enfim, vamos tratar um pouquinho como é que a gente pode fazer essa organização de modo virtual online, tá? Mas antes de eu começar a falar sobre essa questão especificamente, eu queria, gente, esclarecer conceitos, né? Alinhar conceitos, deixar a gente na mesma página quando eu falar algo para vocês, vocês entenderem realmente o que eu estou falando. Então, para começar, eu queria diferenciar com vocês os conceitos de citação e referência que eu vou utilizar muito nessa apresentação. Então, trazendo o conceito de citação, né, que a norma ABNT 10520, a última sobre citação, que é de 2002, fala, eles dizem que citação é uma menção de uma informação que é extraída de outra fonte, tá? Então, quando a gente tem uma ideia, aliás, quando a gente está lendo os artigos científicos e a gente gostou daquela ideia que aquele artigo científico está trazendo, ou gostou daqueles resultados, né? Aqueles resultados conversam com os nossos, e a gente quer citar esse artigo no nosso trabalho, é isso que a gente vai fazer no meio do texto, né, do corpo do artigo. A gente vai fazer citações. Essas citações elas podem ser diretas, que é quando a gente copia o trecho do autor e cola diretamente do jeitinho que está lá aqui no nosso trabalho. E claro, para fazer isso a gente tem todas uma norma específica para fazer. Ou podem ser citações indiretas, que é o mais indicado de serem feitas, né? Quando a gente pega aquela ideia que aquele autor transmitiu ali, que aquele autor falou ali, e a gente filtra essa ideia na nossa mente, né? E transforma essa ideia e passa ela, transcreve ela com as nossas próprias palavras. Ou junta a mesma ideia, né? Ou várias ideias do mesmo autor e coloca no nosso trabalho com as nossas próprias palavras, né? Então, isso é uma citação bibliográfica, uma citação de referências. E nós temos as referências em si, né? Que segundo a última norma ABNT sobre referências, a 6023, que sai em 2018, referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação visual. Então, se eu citei um autor lá no meu texto, né, no meu trabalho acadêmico, eu preciso referenciar esse autor lá embaixo no meu trabalho acadêmico, lá nas referências, né, para as pessoas, para os leitores saberem de onde é aquela citação, né? Quem é esse autor que eu citei, né? Qual é o título desse trabalho, onde ele foi publicado, né? Em qual ano? Então, tudo isso ele sabe melhores detalhes nas referências. Então, seguindo aqui, aqui eu trouxe um exemplozinho, né, só para deixar bem claro para vocês, tá? Aqui 2 artigos publicados, e nos círculos vermelhos é quando a gente observa citações durante o texto, tá? Aqui nos parágrafos, nesse caso a gente tem o formato Vancouver. Se for formato autor, data, né, por exemplo, Silva, 2020, entre parênteses. Então, a gente tem normas ABNT, né, tem outros formatos Vancouver, APA, enfim, tem diversos formatos aí que vai depender muito do local que você está, que você vai publicar o seu trabalho, né? Ou a sua instituição de ensino, que coloca lá um formato de referências que é mais aceito. Então, esse é um exemplo de citação, e aqui eu trouxe para vocês as respectivas referências, né? Que são aqueles elementos que ficam ao final dos trabalhos acadêmicos, né? E que a gente precisa referenciar. Então, estando nós alinhados, né, eu vou trazer para vocês por que a gente deve referenciar. Qual é o motivo, né, da gente verdadeiramente fazer isso? Bom, primeiro, a gente tem que ter em mente que a ciência, ela avança pela construção do conhecimento conjunto, do conhecimento compartilhado. Então, como o professor Diego mostrou muito bem aí para vocês, né, são diferentes evidências, né, que elas vão se interligando e vão ajudando, apoiando na construção de determinada teoria, de determinado achado, vão apoiando determinadas residências. Então, é essa construção conjunta que faz a ciência avançar, que faz o conhecimento avançar, certo? E quando a gente constrói, faz parte dessa construção conjunta, né, a gente precisa referenciar o trabalho dos outros, né? Então, a gente precisa dar crédito aos autores que desenvolveram aquelas ideias, resultados, certo? Isso também, ao fazer essas referências, né, isso evidencia o seu comprometimento com a pesquisa científica em si,
tá? Mostra que você fez o seu dever de casa, entre aspas, de verificar a literatura científica, né? Buscar artigos, fazer uma revisão mesmo da literatura, ver o contexto, né? O background sobre aquele assunto, sobre aquela temática. Então, isso mostra que o seu trabalho está bem fundamentado. Então, as referências servem também para apoiar os argumentos que você está colocando. E, é claro, ajudam o leitor a acompanhar o seu artigo, né? Porque ele abriu lá o seu artigo e meio que assim, eu vi lá o seu objetivo, eu vi a sua questão de pesquisa, mas onde esse objetivo, onde essa questão de pesquisa, onde seus achados estão localizados dentro desse conhecimento que você está apresentando? Então, através das referências, você consegue nortear o seu leitor, né, sobre os conceitos que você está usando ali, sobre as problemáticas que você está buscando resolver, né, solucionar, as lacunas que você está tentando preencher, né, outros artigos que já pesquisaram sobre esse tema. Então, tudo isso são benefícios das referências. E, gente, por favor, né? Vamos referenciar todos os autores, né? Todas as ideias que a gente tem ao longo do nosso artigo, né? Infelizmente, há partes, infelizmente não, né? Na verdade, felizmente, há várias partes dos artigos onde a gente precisa utilizar referências, tá? E há parte dos artigos onde as referências não fazem sentido serem colocadas, né? Eu vou detalhar um pouquinho mais para frente sobre isso para vocês, mas é muito importante a gente referenciar as ideias que a gente coloca no nosso artigo. Coloca isso em mente, né? Muitas vezes a gente acha que aquela ideia que a gente teve, que a gente está escrevendo, veio da nossa mente, que era o que a gente já sabia, ou às vezes a gente pensa que aquilo ali é um conhecimento comum, que todo mundo sabe, não tem problema você colocar, mas muitas vezes isso veio de leituras prévias, né? Isso veio de uma base de conhecimento que você foi adquirindo, né? Por exemplo, tem pesquisas aí que demoram muito tempo para serem desenvolvidas, né? A gente tem pesquisas de iniciação científica, por exemplo, que tem a duração de pelo menos 1 ano, de mestrado, que são 2 anos, de doutorado, que são 4 anos, né? Ou até mais, quando as pessoas têm que pedir prorrogações. Então, assim, são 2 anos, 4 anos de leitura sobre aquele assunto. Né? Então, muitas vezes a gente acha que algumas ideias veio da nossa cabeça ou a gente já sabe, mas muitas vezes não. Muitas vezes são conhecimentos que já estão muito bem disseminados, até por outros autores, na literatura científica no geral, e que a gente precisa referenciá-las. Então, gente, quando é que a gente precisa referenciar? Sempre que a gente usar um fato ou uma ideia que a gente teve a partir de outra determinada fonte, certo? A gente precisa dar esses conhecimentos. E muitas vezes a gente coloca ao longo do nosso texto acadêmico, né, do nosso TCC, do nosso artigo, alguns trechos, principalmente na introdução, né, quando a gente vai falar sobre a problemática, a gente às vezes coloca assim: a literatura científica mostra que os estudos evidenciam que. Tá, mas quais estudos? Né? A partir do momento que você coloca isso, você está falando que são vários estudos diferentes. Então, o ideal é que você cite, né? Você precisa citar que estudos são esses. Então, a gente não pode falar jogando ao léu, né? Algo que é muito comum, as pessoas fazem muito, e é importante a gente lembrar de sempre referenciar quando a gente está colocando alguma informação. Então, quando eu falo de fontes, gente, de que tipo de fonte eu estou falando, né? Será que a gente pode referenciar qualquer tipo de fonte? Na verdade, não, tá? A gente tem que tomar cuidado com as referências que a gente utiliza. Por exemplo, artigo científico. O que vocês acham aí, vocês pensando que a gente pode referenciar artigos científicos sem medo, que a gente precisa ter um certo cuidado? Olha, na verdade, artigo científico a gente pode e deve utilizar sempre como preferência. Na verdade, é muito indicado que a gente prefira utilizar artigos científicos. E caso a gente não consiga aquela informação, aquela ideia, aquele dado que a gente quer passar por artigos científicos, aí que a gente busca em outras fontes de informação, mas a prioridade estão nos artigos. Por que nos artigos? Justamente porque os artigos científicos são publicações que passaram por um rigoroso processo de editoração nas revistas, certo? Então, eles passaram pelo processo de revisão por pares, que
é um processo bem demorado, né, com várias etapas, onde o editor da revista envia o seu artigo para alguns revisores diferentes para eles analisarem o seu artigo, eles verem os resultados que você está apresentando, se a sua metodologia está pertinente, né, se os seus achados estão respondendo à sua questão de pesquisa. Enfim, eles fazem toda essa curadoria e faz essa devolutiva para o autor principal, né? E eles falam se aceitam, se não aceitam, né? E muitas vezes, assim, quando vão aceitar, ainda vem com correção. Então, é um processo demorado. Há pessoas que demoram em 6 meses, 8 meses, até um ano. Eu já ouvi falar de autores, né? Conheço pessoas que demoraram um ano nesse processo de revisão por pares. Eles enviavam o artigo era devolvido com algumas correções. Então, é um processo lento, mas é um processo que a gente pode ter um pouquinho mais de confiança sobre aquelas informações que estão naqueles artigos científicos. Mas, claro, gente, isso também não garante, né, que todas as informações do artigo científico estejam 100% corretas, né, que não há algum erro ou algum viés, né, ali nas informações. Então, a gente também precisa tomar cuidado quanto a isso. Mas as informações que estão ali são bem mais confiáveis do que, por exemplo, algumas informações que a gente encontra em monografias, dissertações, teses de doutorado, certo? Em livros, em documentos institucionais, manuais, boletins. Por quê? Eu digo isso porque esses tipos de publicações, eles não passaram por esse processo de curadoria, digamos assim, né, de revisão por pares. Monografias, dissertações, teses passaram por bancas, né, de professores, né, foi elaborado por cientistas, né, por doutorandos, mestrandos, estudantes de pós-graduação, mas que não tiveram esse processo de curadoria, certo? Então, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado ao utilizar esses tipos de referências, né? Pode utilizar, mas com um pouco mais de atenção. Se você puder ir atrás do artigo que foi gerado a partir dessas monografias, dissertações e teses, é muito melhor do que você referenciar esse tipo de documento, tá? Tem até revistas científicas que não aceitam nas referências esses tipos de documentos. Então, é só ter uma atenção a mais. Livros, né? Por que eu coloquei livros, né, com atenção? Porque livros também são publicações que qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa que quiser, eu quero escrever um livro, ela pode escrever um livro, ela pode pagar uma editora e fazer com que esse livro seja publicado. Mas, claro, existem livros e livros, né? Existem aqueles livros clássicos que são escritos por pesquisadores renomados, né, que são muito conhecidos, né, são aquelas publicações clássicas de certas áreas, né, que muitas pessoas referenciam. A gente tem aqueles livros que são compilações de vários pesquisadores diferentes, né, que cada parágrafo não, que cada capítulo foi escrito por algum pesquisador reconhecido, né, por professores de universidades. Enfim, a gente precisa ir analisando que tipo de livro é esse, de que tipo de publicação é essa que eu estou pensando referenciar no meu trabalho acadêmico. Nós também temos que tomar cuidado com documentos institucionais, tá? Manuais e boletins que seguem essa mesma essa mesma linha de raciocínio linha de raciocínio dos livros, certo? É muito melhor a gente usar documentos que têm como referências grandes instituições, né, que são reconhecidas, agências oficiais, como, por exemplo, a Organização Pan-Americana da Saúde, a OMS, o Ministério da Saúde, a Anvisa. É muito mais adequado a gente utilizar esses documentos que são referenciados por essas grandes organizações do que algum documento, né, PDF, que você tem encontrado e você nem conhece a autoria dele. E, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com referências extraídas de sites, blogs, certo? É preciso tomar uma certa atenção a mais quanto a isso. Na verdade, não é indicado que a gente faça essa referência, principalmente falando em artigos científicos, tá? Então, notícias, evitem ao máximo utilizar esse tipo de fonte para suas referências. E, gente, eu ressalto tanto isso porque as editoras, os editores de revistas, eles olham as referências que a gente utiliza, tá? São as referências que vão
construir mesmo aquela pesquisa que a gente está divulgando, que vão construir os nossos argumentos, que vão apoiar esses argumentos, né, que vão construir todo o desenho do nosso artigo científico, né, todas as informações, todas as evidências que a gente está apresentando ali, não são só apenas os nossos achados, as nossas palavras, mas também as referências que a gente está utilizando da literatura. Então, é preciso a gente ter essa atenção a mais, tá? E demorar um pouquinho mais de tempo, tendo esse cuidado, escolhendo as referências certas para a gente colocar no nosso artigo, para depois a gente não ter problemas, né, com a revista, ou ter que ficar buscando outras referências que falem aquela mesma ideia, né, mas referências mais que possuem maior qualidade, digamos assim. Então, vamos entrar especificamente no nosso assunto de hoje, né, falando sobre as dicas para a gente cuidar das nossas referências. Gente, a primeira dica que eu deixo para vocês é que vocês pensem nessas referências desde o início delas, tá? Desde o princípio, desde quando você tá lá, decidiu sobre o seu tema, né, e começou a fazer a revisão da literatura sobre a sua pesquisa. A partir desse momento, você vai ler muito artigo que fale a respeito do seu problema, do seu tema, do seu objeto, né? Você vai separar referências para escrever o seu projeto de pesquisa, você vai separar referências durante o período de coleta de dados, você vai passar muito por esse processo. Então, é interessante que desde o início você já comece essa organização, né? A partir do momento que você se tocar nessa questão, por exemplo, hoje você já está escrevendo seu artigo da sua pesquisa que você desenvolveu, começa hoje a fazer essa breve organização que eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês nesse processo. Uma dica que eu deixo nesse sentido é que vocês já vão colocando as referências de vocês no final do documento que vocês estão escrevendo o TCC, o artigo científico de vocês, e vocês já vão organizando elas do jeito de vocês, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já tenho na minha cabeça as normas ABNT, eu me sinto super confortável utilizando as normas ABNT. Tem gente que gosta de Vancouver, né, e outros tipos. Eu prefiro a ABNT. Então, conforme eu já vou escrever no meu texto, eu já vou colocando as citações lá no formato ABNT e já vou colocando lá embaixo no documento as referências. Ou se eu não estou com paciência, né, ou se eu não quero quebrar aquele momento de flow, né, de ideias que estão vindo da escrita científica, se eu não quero interromper aquele momento, eu pelo menos grifo o parágrafo ou grifo o final da referência e coloco um comentário e coloco o link do artigo ali, né, só para eu não perder aquele artigo, porque quando a gente perde depois para achar é um problema. Então, a gente já vai fazendo esse movimento, né? E com o tempo você vai vendo que você vai fazendo isso automaticamente e vai adiantar muito o seu trabalho no final. Aí, no final da escrita, né? Quando eu já estou cansada, quando eu já tostei o juízo, eu não estou aguentando mais escrever um parágrafo, eu vou no final do documento e faço uma breve organização lá das referências, né, do que eu escrevi. Isso adianta muito o trabalho no final, assim, nossa, economiza um tempo danado, né? O nosso eu do futuro agradece demais quando a gente já começa a fazer esse movimento desde o início. A segunda dica que eu dou para vocês, gente, é vocês fazerem um documento rascunho, separando citações ou referências, separando ideias que você vai tendo. Por quê? O que acontece? Muitas vezes a gente tem certas ideias, né, baseadas em algumas referências, que a gente percebe que não são para aquele momento da escrita, né? Eu estou escrevendo lá a introdução, aí tive uma sacada, escrevi, eu vejo, não, isso não está legal na introdução. Pelo menos não agora, eu vou ter que tirar, vou ter que excluir esse parágrafo. Aí, tipo, como assim? Você vai excluir o parágrafo, você vai perder aquela ideia que você fez, né, para sempre, né? Que a gente, depois que tenta escrever novamente o que a gente tinha escrito, a gente nunca consegue fazer isso. E principalmente se a gente tiver seguindo aquele movimento, né, de primeiro a gente botar no papel tudo o que está na nossa mente, né? Tudo que a gente sabe sobre aquele assunto que a gente precisa escrever. Isso é muito indicado, né, para um primeiro momento da escrita de um artigo, de um TCC que a gente está fazendo. Primeiro a gente coloca o que a gente tem em mente, o que a gente quer colocar, né, sem se preocupar com coerência textual, sem se preocupar com fazer sentido ou não nesse primeiro momento, né, mas simplesmente colocando as ideias no papel. E se você apaga aquilo, para a gente fazer de novo, é outros 500, né? Então, uma dica que eu faço, né, e eu super indico as pessoas fazerem, é
separar num documento à parte, fazer um rascunho e ir colando essas ideias lá. E nisso você vai colando citações, você vai colando referências, você pode ir colando trechos do artigo científico que você vai encontrando, né? Eu gosto, na verdade, de fazer uma planilha no Excel e eu colocar por temas nessa planilha, como se eu fizesse por categoria, sabe? Ah, essas referências falam sobre a competência profissional do enfermeiro. Aí eu vou lá e coloco. Essa competência aqui fala sobre o framework de competências dos Estados Unidos. Aí eu vou coloco lá citações que falam sobre isso. E que eu sei que eu vou precisar futuramente e que vai me ajudar muito essa separação prévia desde agora. Né? Estou falando de competências porque é o que eu estou escrevendo na minha tese. Mas vocês absorvam aí e adaptam para a realidade de vocês, gente. Então, super indico fazer isso e super indico vocês fazerem isso no Drive. Por quê? Porque vai ficar salvo nas nuvens. Eu mesma já adotei isso, não guardo nada no computador, nada em pendrive, é tudo no Drive, é tudo nas nuvens, até porque eu posso acessar de qualquer outro computador que precisar, né? Fica lá tudo salvo. E qualquer documento Word, eu estou lá escrevendo online, meu projeto de pesquisa eu estou lá escrevendo online. Essa apresentação eu fiz toda pelo Drive, então eu acho que fica muito mais fácil. A terceira dica que eu dou para vocês, gente, é que vocês utilizem referências que têm ideias alinhadas com as suas, tá? Que tenham princípios alinhados com os seus, fundamentos alinhados com o que você está passando. Por quê? Principalmente para o pessoal aí de pesquisa qualitativa, a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. Porque às vezes a gente pega um trecho de um autor que a gente achou perfeito para aquilo ali que a gente está precisando no nosso trabalho. Mas, quando a gente vai ler o artigo daquele autor como um todo, na verdade, ele está trazendo uma ideia contrária daquilo que a gente está defendendo no nosso trabalho, sabe? Isso acontece muito. As pessoas, elas têm mania de pesquisar, de caçar parágrafos, de caçar apenas aquela citação, aquela ideia, e não ler o artigo como inteiro e não tem noção do que aquele artigo fala nos seus resultados, traz como evidência como um todo, ressalta na conclusão dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A gente precisa colocar referências que estão alinhadas com as ideias, com as evidências que a gente está trazendo, tá, gente? Não no sentido, por exemplo, a gente utiliza determinado referencial, porque assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque na discussão a gente traz as ideias contrárias também de outros artigos, né? Isso precisa ser feito, mas eu digo muito mais no sentido de uma fundamentação metodológica ou de uma teoria que você está utilizando, né, que você construiu a sua pesquisa em cima dela, e você utiliza alguma referência que vai contra aquilo. Então, vai contra isso que você está utilizando. Então, a gente precisa ter cuidado nesse sentido. Um exemplo bem prático, né, que eu vivenciei hoje mesmo na construção do meu artigo, é que eu ia pegar uma referência que eu gostei muito, né, falando sobre competências, só que no meu artigo eu defendo que competências não são feitas para serem mensuradas, né, no sentido de metas quantitativas e tudo mais. E esse artigo defendia, né, que competências deveriam ser mensuradas. Então, apesar daquele trecho, daquela evidência que ele traz ser muito interessante para mim, às vezes não é tão interessante eu utilizar ele na minha justificativa ou na minha contextualização do trabalho, né? A gente precisa dosar um pouquinho essas informações. A quarta dica que eu trago para vocês, gente, é vocês usarem referências de periódicos de qualidade, tá? De periódicos com bom fator de impacto, de periódicos que estejam indexados em boas bases de dados, como a PubMed, Web of Science, Scopus, né, a Medline. Então, isso também é observado pelos editores da revista. Que tipo de referências você está citando, né? De que artigos você está citando? Esses artigos têm um bom impacto, né? São relevantes. Eu nem falo de qualis aqui, porque hoje em dia essa questão do qualis está tão incerta, né? Pela lista de avaliação ainda não ter saído, mas deem uma analisada nisso. Eu tenho percebido, né? Os professores têm comentado que muitos desses periódicos estão sendo analisados tanto por fator de impacto como no quesito de bases de dados que esses periódicos estão indexados. Então, deem uma atenção maior a isso também, a quais periódicos vocês estão citando no trabalho de vocês. Isso faz diferença para vocês citarem artigos de qualidade também.
A quinta dica que eu trago, gente, é sobre vocês trazerem referências mais atuais possíveis, principalmente no artigo científico de vocês. Quanto mais atual a referência, melhor para vocês, tá? Melhor para a discussão de vocês, para o artigo de vocês como um todo. Por que eu digo isso, o mais atual possível? Porque acontece muito, né, de, por exemplo, a gente está no mestrado, a gente está no doutorado, a gente começar a escrever nosso projeto de pesquisa lá em 2019, né? E a gente não atualizar quando a gente for escrever o nosso artigo científico depois de defender, né? A gente vai defender a tese depois de 2022, aí vai publicar o artigo científico, e muitas pessoas não fazem essa atualização de referências, e quando submetem para a revista, tem que são forçados a fazer esse trabalho de atualização, né, de curadoria das referências, atualização das informações. Então, quanto mais atual for as suas referências, melhor, certo? De preferência, dos últimos 3 a 5 anos, tá? E se for citar referências muito antigas, né, prefiram citar aquelas referências que são clássicas, que têm muitas citações, né, que trazem aqueles conceitos clássicos da sua área, né? Então, esse não tem problema você citar, certo? Mas priorizem referências dos últimos 3 a 5 anos ou o mais atual possível, né? É muito interessante a gente, quando fizer a nossa revisão da literatura nas bases de dados, a gente fazer aquele movimento de pedir para a própria base de dados mandar para a gente artigos novos que forem sendo publicados, né, para o nosso e-mail sobre aquela estratégia de busca que você havia pesquisado, né? Então você constrói lá a sua estratégia de busca perfeita, né, para o seu tema, para o seu artigo que você está construindo, e pede para a base de dados mandar para o seu e-mail. Quando você cadastra, você tem lá essa opção. Aí você coloca lá a periodicidade, né, em 10 de 10 dias, ou mensalmente, ou todo dia primeiro do mês. A base vai lá e fala para você, olha, esses artigos foram publicados a partir dessa estratégia de busca que você colocou. Isso facilita muito o nosso trabalho, efetiva muito essa questão para a gente. Gente, a sexta dica que eu trago, né, não posso deixar de falar disso, né, para ser bem sincera, é para que vocês se acostumem a utilizar um gerenciador de referências, tá? O que é esse gerenciador? Ele é um programa de computador onde você coloca, armazena, organiza todas as referências que você está utilizando, que você quer utilizar, qualquer referência que você quiser. Por exemplo, nesses programas você consegue ir organizando essas referências por pastas. Aí você consegue colocar referências da minha iniciação científica, referências para o meu projeto de pesquisa, para o meu TCC, referências para o meu artigo científico com tal professor. Então a gente consegue fazer essa organização, tá? E a gente tem alguns gerenciadores no mercado, né, que são bem populares. Alguns têm várias funções gratuitas e algumas funções pagas, né? Alguns têm a maioria das funções pagas ou totalmente pago, como por exemplo o Zotero, que é muito conhecido por causa disso. A gente tem o Mendeley, que é o que eu uso, né? Eu preferi utilizar ele porque é o que a maioria do pessoal daqui utiliza. E assim, as funções pagas dele, para mim, têm sido suficientes, tá? Até o momento, eu tô achando ele maravilhoso. Eu comecei a utilizar ano passado, não me arrependo, tá me ajudando demais no processo. E a gente também tem o EndNote, que é bem famoso, né? Normalmente as pessoas falam do Mendeley e do EndNote. Agora, eu tenho colegas lá do norte que dizem que na instituição delas eles utilizam muito o Zotero. Então, assim, é vocês baixarem, né, e verem o que melhor se adequa a vocês. E, além do programa no nosso computador, a gente consegue também vincular uma conta na nuvem sobre esses gerenciadores. Então, a gente consegue acessar as nossas referências de qualquer lugar, a gente consegue compartilhar com outras pessoas que tenham esse programa também, consegue fazer bibliotecas de grupo, né? Por exemplo, grupo de pesquisa, fazer uma biblioteca de referências no Mendeley, no Zotero, né? Para todo mundo ter acesso. Então, essas questões são muito interessantes. E, além disso, gente, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Esse aqui é o Mendeley, tá? Eu tirei um print aqui do que eu utilizo. Então, aqui é só para vocês terem uma noção de como é a carinha, né? Aqui ficam os autores, aqui o título, o ano, o periódico de publicação. Essas informações a gente pode colocar automaticamente, né? Baixado das bases de dados, né? Elas têm essa função
da gente conseguir baixar um arquivo automaticamente, por exemplo, você está fazendo aí uma revisão integrativa, uma revisão sistemática, uma revisão escopo da literatura, e você levantou os artigos que você quer analisar para a sua amostra. Pelo menos todo tipo de revisão da literatura, né, todo grande guideline, ele orienta que a gente utilize os gerenciadores de referências para fazer essa organização. Então, a gente pode, por exemplo, baixar 1.000 referências, 1.000 artigos científicos que a gente tem identificado na PubMed, baixar em um único artigo e já subir aqui para o Mendeley ou para o Zotero, né? Ele já faz essa própria organização, ele já identifica os artigos que são duplicados, né? Então, impede que você coloque artigos repetidos ali. E a gente consegue colocar também o PDF dos artigos, gente, porque a gente consegue fazer a leitura desses PDF, desses artigos aqui dentro do Mendeley, tá? E aqui do lado é onde ficam organizadas as pastas, né? Aqui é onde ficam os grupos, enfim, eu acho super prático a gente aderir a esses tipos de gerenciadores. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês da possibilidade de leitura dos PDFs dentro do Mendeley, né? Aqui vocês veem que a gente tem a opção de grifar os textos, né? Dá para a gente mudar essa cor, dá para a gente colocar comentários ao longo do texto, enfim, dá para a gente colocar notas aqui também que ficam salvas, né? Então a gente lê uma vez e não perde aquelas informações que a gente vai colocando ali ao longo do texto, então é bem interessante. E além dessa possibilidade do programa, gente, é claro que ele também traz uma facilidade muito grande nessa questão aqui do documento Word, tá? Porque no documento Word do Microsoft, ele vai abrir uma abinha aqui na parte de referências do Word e vai vincular o programa a essa aba de referências. E aqui a gente vai poder colocar citações de forma automática, de acordo com o estilo que a gente estiver utilizando, né? Nesse caso aqui está Vancouver, mas tem o estilo ABNT, tem vários outros estilos que a gente pode baixar da internet e colocar aqui no Mendeley, e a gente pode colocar essas referências de forma automática também. A gente aperta aqui, ó, inserir a bibliografia, e o programa automaticamente identifica todas as citações que eu coloquei ao longo do texto, e ele coloca aqui abaixo, né? Por isso que fica esse cinza. Aí, claro, né, que é sempre indicado a gente revisitar as referências, ver se está tudo certinho, né, se não tem nem algum erro. Confesso para vocês que muitas vezes a gente tem que fazer esse movimento, porque não fica 100% perfeito, mas já adianta muito o nosso trabalho, já ajuda demais. Então, aqui, ó, eu trago como exemplo os diferentes tipos de estilos, né, que a gente pode ter e que a gente vai acrescentando, né, vai pesquisando e pode ir inserindo. Então, isso aqui facilita muito mesmo esse nosso trabalho, gente. Bom, a sétima dica que eu quero trazer para vocês é que vocês prestem muita atenção nas normas do evento científico, né, que vocês querem publicar o trabalho de vocês, que vocês querem fazer a divulgação dos seus resultados, ou do periódico científico que você quer publicar o seu trabalho. Porque muitas vezes, gente, as pessoas, elas se dedicam tanto a desenvolver um projeto de pesquisa, se dedicam tanto a escrever o artigo científico, né? É tanta idas e vindas junto com o orientador naquele artigo, só que quando elas vão colocar nas normas da revista, do jeito que a revista pede, principalmente a parte das referências, elas acabam fazendo de qualquer jeito. Elas acabam não prestando tanta atenção, né? Porque elas querem terminar logo, estão naquela ansiedade, né? Ou está naquela fase que a gente não aguenta mais olhar para aquilo e a gente só quer encaminhar aquilo para finalizar logo. E isso não é legal, né? Por quê? A gente tem que pensar o seguinte: para o editor, né, que está recebendo o seu artigo científico, aquelas normas que ele está colocando ali para você fazer, né, e adequar o seu artigo para a revista científica dele, são extremamente importantes, né? O seu artigo só vai ser publicado se estiverem naquelas normas que ele está colocando ali, né, nas instruções para os autores. E se você não tem o cuidado de colocar o seu artigo de acordo com aquelas normas, né, de citar as suas citações, as suas referências de modo adequado, como é que ele vai conseguir confiar, né, que você fez uma boa análise de dados, um bom cuidado com seus dados, né, de que você realmente se empenhou para escrever aqueles resultados, aquela discussão que você está colocando ali, né, que você seguiu os passos rígidos e rigorosos
de confiabilidade, né, para a produção de uma pesquisa científica. Então, essa é uma etapa bem delicada que muitas pessoas acabam passando por cima e que a gente precisa ter um cuidado muito grande quando estiver desenvolvendo esse processo, tá? Então, prestem muita atenção que, por exemplo, em eventos científicos, seu trabalho pode acabar sendo recusado por você não colocar o trabalho nas normas. Em periódico, né, o editor e os revisores podem pedir para você adequar melhor as referências, né, ou colocar nas normas corretamente, mas se não tiver nas normas, né, e ele meio que ficar meio assim com o seu trabalho, é um fator a mais que vai reforçar ele a dar aquela negativa, né? Então, não vamos dar motivos para isso acontecer, né? O quanto antes esse artigo científico for aceito, for aprovado, melhor para a gente. Bom, gente, a oitava dica que eu deixo para vocês é que vocês coloquem referências onde elas precisam ser colocadas, né, no trabalho acadêmico de vocês. Onde é que nós precisamos colocar referências, né? Onde é que nós colocamos referências no nosso artigo científico, no nosso projeto de pesquisa? A gente pode colocar na introdução, né, com a contextualização, com a problemática. A gente pode colocar na justificativa, né, se você estiver produzindo aí um projeto de pesquisa, por exemplo, e vai separar esse tópico no seu projeto. A gente coloca na revisão da literatura, né, nessa contextualização, né, nesse referencial teórico, a gente precisa colocar referências. A gente coloca na metodologia e, é claro, a gente coloca na nossa discussão. Onde é que a gente não coloca, tá? Ou assim, casos raros, exceções, onde a gente vai ver referências nesses tópicos, mas assim, nem pense em colocar referências nesses tópicos, tá? Na questão de pesquisa, por exemplo, agora, claro, se você tiver, por exemplo, vou elaborar uma revisão de escopo e vou utilizar a estratégia PCC. Aí você pode referenciar o guideline da JBI que fala sobre a estratégia PCC, né? Mas a sua questão de pesquisa em si, ela não vai ter uma referência, né? Porque é a questão de pesquisa da sua pesquisa, é a sua problemática que você está levantando. A gente tem na elaboração dos objetivos, tá? Objetivos gerais, específicos, a gente não coloca referências, certo, gente? A gente não fundamenta objetivos na escrita deles em si, tá? Isso em outro momento do texto. Hipóteses também não coloca referências. Resultados são os seus resultados, são os achados da sua pesquisa, a não ser, é claro, que você esteja falando de uma revisão da literatura, onde os seus achados são outras referências, né? Mas, mesmo assim, são as referências da sua amostra, você não cita referências externas nos seus resultados. E, nas conclusões, são as conclusões do seu trabalho, certo? São as suas considerações finais, então a gente também não coloca referências. Bom, a nona dica é que a gente precisa colocar as referências que a gente cita no nosso trabalho, no nosso artigo, e somente isso, tá? Não mais do que isso. Às vezes, algumas pessoas que estão começando, elas têm essa dúvida, né? Não, eu não referenciei esse artigo, mas ele me ajudou a desenvolver esse trabalho. Não, você não vai referenciar esse artigo, tá? Se você não utilizou uma ideia dele naquele trabalho, se você não está citando ele, você não referencia ele. Você referencia tudo aquilo que você cita. E a 10ª dica, gente, que eu trago para vocês, tá? Já finalizando a apresentação, a 10ª e última dica é cuidado com o uso das citações diretas ao longo do trabalho de vocês, tá? Só para deixar mais claro, citações diretas é justamente esse trecho aqui que a gente coloca recuado no trabalho, né? Se houver mais de 3 linhas, ou entre aspas, se houver menos de 3 linhas, que é o trecho que a gente copiou e colou de outro texto, tá? Evitem ao máximo, no artigo de vocês, utilizarem citações diretas, certo? Prefiram utilizar o máximo possível citações indiretas. Elas são muito utilizadas, né, principalmente no projeto de pesquisa, elas são muito utilizadas na revisão da literatura desse projeto, no referencial teórico desse projeto, né, alguma parte da metodologia que você precise explicar detalhadamente algum método, as pessoas gostam de
utilizar citações diretas, mas em artigos científicos indica-se fortemente que a gente evite utilizar, a não ser que a gente precise muito, muito mesmo fazer essa citação de modo direto, tá? Prefira por citações indiretas. Bom, gente, então é isso. Aqui eu deixo as referências, tá, para o meu trabalho, caso vocês tenham algumas curiosidades. E eu deixo aqui também os meus contatos, né? E apesar da gente no momento estar sem o currículo Lattes, né? Eu sempre coloco esse QR Code que dá acesso ao meu currículo. Mas qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail, tá? Sou muito acessível pelo Instagram também, pelo canal no YouTube. Podem ficar bem à vontade, tá? E muito obrigada pela atenção de vocês e qualquer dúvida eu estou aqui disponível. Camila, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso evento em nome das 3 ligas. Foi muito bom ver você discutindo as referências com essa facilidade, porque eu particularmente tenho muita dificuldade em organizar, às vezes pego um pedaço de um texto e depois não lembro de onde tirei, e essas ideias com esses programas que você apresentou foram bem interessantes. Mais uma vez agradeço em nome das 3 ligas a sua participação e a sua contribuição para o nosso evento. Espero que a gente possa se encontrar em eventos futuros. E para encerrar a noite de hoje, gostaria de agradecer a todos os presentes e os inscritos no curso, em nome das 3 ligas organizadoras. Caso seja do interesse dos inscritos, acompanhar as ligas pelas redes sociais para divulgação de próximos eventos. E boa noite a todos.